Michael foi mesmo rejeitado pelo Fluminense. Júnior Santos anda incomodado no Galo. Cruzeiro tem chances de contratar Lucas Ferreira do São Paulo? As últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo sobre as quartas de final da Copa do Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Hora de responder se Michael, atacante do Flamengo, foi mesmo oferecido ao Fluminense. Essa notícia surgiu na quinta-feira como uma verdadeira bomba. Um setorista do Flu assegura que o nome foi sugerido e o Fluminense descartou a contratação do Michael. Uma pessoa próxima ao atacante assegura que não houve nenhuma sugestão da parte do Flamengo, nem de representantes do atleta, talvez um intermediário sem qualquer procuração para tal. O Flamengo quer negociar o Michael, mas dá preferência para clubes do exterior. Recentemente, o Michael quase se mudou para um time da Arábia Saudita que disputa a segunda divisão. Esse clube pagaria 14 milhões de reais pelo empréstimo, com uma opção de compra também já estabelecida. Michael e Everton Cebolinha não fazem parte dos planos do Fla, mas a ideia para ambos é de negociá-los com times de fora. Só para completar, é importante lembrar ainda sobre o Fluminense que Luciano Acosta, meio atacante argentino de 31 anos de idade, desembarcou na noite dessa quinta-feira no Rio de Janeiro e já falou como atleta do Flu. Ele disse, abre aspas, desafio muito grande na minha carreira, uma equipe gigante como o Fluminense, estou pronto para jogar. Bora falar agora sobre Jorge Sampaoli. Vem da Argentina a informação de que o treinador cogita não fechar com o Santos. César Luiz Merlo, jornalista especializado em mercado, afirma que o Sampaoli quer contratações como a obrigação do Santos para que o negócio seja fechado. Segundo a informação que vem da Argentina, 2 zagueiros e um centroavante. Essas seriam as peças prioritárias para que o acordo dele com Alexandre Matos fosse validado. Contei para vocês ao longo da semana que existia otimismo no Santos em relação ao retorno de Sampaoli, treinador argentino que não trabalha desde janeiro. Ele já percebeu que o mercado europeu não o quer, no mercado brasileiro também não foram muitas especulações e a volta ao Santos seria algo interessante. Importante lembrar, porém, que para que o Sampaoli seja contratado, há necessidade da demissão do Kleber Xavier e isso deve ocorrer se o Peixe perder para o Cruzeiro no próximo domingo no Mineirão, às 18h30, com expectativa de mais de 50 mil pessoas no estádio. Hora de falar sobre as quartas de final da Copa do Brasil, que já tem seus 8 times definidos. Todos os classificados têm direito a 4 milhões e 700 mil reais de prêmio pago pela CBF. Pois bem, teremos 2 mineiros, Atlético e Cruzeiro, 3 cariocas, somente o Flamengo de fora, com o Fluminense, Botafogo e Vasco classificados. Um único paulista, o Corinthians é o representante de São Paulo, Santos e Palmeiras não se classificaram. Mais um time do Paraná, o Atlético Paranaense, e um time baiano, o Bahia. É a primeira vez em 36 anos de Copa do Brasil que nem Palmeiras nem Flamengo estão nas quartas de final da competição. Os 2 bichos papões, os últimos grandes campeões e os principais favoritos às conquistas de título, caíram na fase de oitavas de final. Só para completar, sorteio da Copa do Brasil marcado para a próxima semana, quando conheceremos todos os confrontos até a grande decisão. Hora de falar sobre Júnior Santos, o reforço mais caro do Galo na temporada, anda chateado com a sua situação. Atleta contratado por 48 milhões de reais do Botafogo, quase voltou ao Botafogo antes de completar o limite de jogos no Campeonato Brasileiro. O Atlético descartou a negociação, mas dentro de campo as coisas não têm funcionado. Cuca só utilizou o Júnior Santos em 3 partidas como titular. O Biel, que acabou de chegar, já tem sido mais aproveitado do que o atacante que nem esteve em campo, não saiu do banco de reservas nas 2 últimas partidas contra Red Bull Bragantino e Flamengo. Nem o fato de ter poupado alguns jogadores contra o Red Bull Bragantino assegurou minutos em campo ao Júnior Santos. Atleta que desde que vestiu a camisa do Galo soma 21 jogos com 2 gols e 2 assistências. Estou para dizer para vocês que se pintar uma proposta do exterior, Júnior Santos fará força para ser negociado. Acho que o Atlético também não faria grande dificuldade, não criaria grande dificuldade para negociá-lo desde que recuperasse os 48 milhões de reais, até por causa do seu salário superior a 1 milhão de reais por mês. Só para completar, é importante contar ainda que o Atlético, que vivia enorme crise por conta dos salários atrasados e da dificuldade da relação entre jogadores e acionistas, se transformou por completo, especialmente depois da classificação contra o Flamengo na Copa do Brasil.
Hora de falar sobre o Cruzeiro. A Raposa pode contratar Lucas Ferreira. A informação principal é de que o São Paulo negocia a transferência do atacante de 19 anos de idade, formado em Cotia. Hoje, o favorito para ficar com o Lucas Ferreira é o Shakhtar Donetsk, que o time ucraniano já ofereceu 8 milhões de euros. A informação que eu tenho é de que o São Paulo quer 10 milhões de euros para fazer negócio. A gente está falando de mais ou menos 63 milhões de reais. O Cruzeiro sim entrou na parada e procurou o presidente Júlio Casares. Ouvi de um dirigente do São Paulo a seguinte frase, abre aspas, eles sondaram porque querem a prioridade da compra do Lucas Ferreira, mas ainda não formalizaram qualquer proposta. É bom que o Cruzeiro corra, até porque o Shakhtar tem pressa em fechar com o Lucas Ferreira. A ideia é que ele chegue para substituir o Kevin, ex-jogador do Palmeiras que está arrebentando com a camisa do clube ucraniano e deve se mudar para um gigante do futebol europeu nos próximos dias. Só para completar, muita lamentação do torcedor de São Paulo com mais uma venda que parece bastante baixa. Matheus Alves, recentemente negociado com o CSKA da Rússia por 6 milhões de euros. Lucas Ferreira não deve render mais do que 10 milhões de euros. Atleta que era titular absoluto sob o comando de Luiz Ubeldia, mas que perdeu espaço após a chegada de Hernan Crespo. Em 6 partidas possíveis, ele só esteve em campo em uma única vez, por 7 minutos, na vitória por 2-1 contra o Internacional. Se você é flamenguista de verdade, pare tudo agora, porque o que eu vou te contar é algo que pode mudar para sempre a história do Flamengo. Antes de qualquer coisa, já se inscreva no canal, ativa as notificações e deixe a sua opinião nos comentários, porque você não vai querer ficar de fora de nenhum detalhe dessa bomba que acaba de estourar nos bastidores da Gávea. E eu te garanto, no final deste vídeo, você vai entender por que estamos diante de uma das notícias mais chocantes dos últimos anos no futebol brasileiro. Fontes internas garantem que uma negociação silenciosa, cuidadosamente arquitetada por José Botto e pelo presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, está prestes a vir à tona e pode colocar o Flamengo no topo do futebol mundial de uma vez por todas. Um nome de peso, daqueles que não apenas resolvem dentro de campo, mas que também movimentam toda a mídia, patrocinadores e até rivais. E acredite, esse nome já tem uma carreira consolidada na Europa, títulos de sobra e um status que faria qualquer torcedor rubro-negro parar a cidade para recebê-lo. A história começa longe do Brasil, mais precisamente em Madrid. Antoine Griezmann, ídolo absoluto do Atlético de Madrid, vive um momento de reflexão sobre seu futuro. Embora seja peça-chave no esquema de Diego Simeone, o craque francês começa a sentir o desgaste físico de temporadas intensas na Europa. A maratona de jogos, o peso de carregar as expectativas de uma torcida exigente e, principalmente, o desejo de experimentar novos desafios abriram uma brecha inédita. A possibilidade real de deixar o futebol europeu antes do que todos imaginavam. Mas por que o Flamengo entraria nessa história? Simples. O clube, após a dolorosa eliminação na Copa do Brasil, percebeu que para manter a liderança no Brasileirão e conquistar a Libertadores, precisa de um nome que mude o patamar ofensivo imediatamente. Felipe Luiz, junto com o José Botto e BAP, traçou um plano agressivo no mercado, trazer um atacante de impacto, um zagueiro sólido e, a médio prazo, um goleiro que chegue para ser titular absoluto. O setor ofensivo foi colocado como prioridade máxima. Lucas Beltrán, da Fiorentina, era o alvo inicial. Mas as recusas sucessivas do argentino e sua permanência no banco de reservas na Itália começaram a minar o otimismo. Foi aí que, segundo nossas apurações, um nome começou a circular nas conversas internas do Flamengo de forma discreta e quase proibida de vazar: Griezmann. E aqui entra a parte mais surpreendente. Apesar de já ter manifestado vontade de jogar na MLS no futuro, o francês enxerga no Flamengo algo que poucas equipes fora da Europa poderiam oferecer. Um projeto esportivo que o colocaria como protagonista absoluto, a chance de conquistar títulos importantes no Brasil e na América do Sul e, claro, o calor e a paixão de uma das maiores torcidas do planeta. Imagine Griezmann jogando uma semifinal de Libertadores no Maracanã lotado. É esse tipo de cenário que está sendo colocado na mesa. A situação financeira do Atlético de Madrid também favorece a história. Embora não tenha colocado o jogador oficialmente no mercado,
o clube vive a necessidade de equilibrar as contas e não descartaria ouvir propostas vantajosas. O Flamengo, que vive um momento sólido economicamente, está disposto a investir pesado não apenas no salário, mas em todo o pacote que cercaria a chegada de um astro desse calibre. Os bastidores da reunião entre BAP e José Boto revelam que essa não é uma operação simples. O Flamengo quer evitar o erro de anunciar negociações antes de ter algo concreto, como já aconteceu em outras ocasiões. Mas há sinais claros de que contatos iniciais foram feitos, explorando a possibilidade de uma transferência já nesta janela ou, no máximo, no início da próxima temporada. Enquanto isso, o elenco segue com lacunas evidentes. Felipe Luiz tem dificuldade para escalar a defesa sem recorrer a improvisos, já que Léo Ortiz e Léo Pereira acumulam partidas seguidas e Danilo sofre com questões físicas. Na meta, o clube ainda avalia nomes, e embora Marcelo Gruer tenha sido oferecido, o perfil buscado é mais próximo de Gabriel Brazão, atualmente no Santos. Mas é no ataque que o foco está total, e é nesse ponto que o nome de Griezmann aparece como a cartada final. A torcida já começa a sentir o cheiro de algo grande. Nos corredores da Gávea, o silêncio é quase ensurdecedor, e quem conhece os bastidores sabe que quando todo mundo finge que nada está acontecendo, é porque algo muito grande está prestes a estourar. O Flamengo não quer apenas reforçar o elenco, quer enviar um recado claro para o continente. Está disposto a fazer o maior movimento de mercado da história recente do futebol brasileiro. Se essa negociação avançar, será uma reviravolta não apenas esportiva, mas também estratégica. Griezmann, aos 35 anos, ainda tem lenha para queimar e poderia transformar o ataque rubro-negro numa máquina de gols. Além disso, a sua presença traria um efeito cascata. Mais mídia, mais patrocinadores, mais bilheteria e, claro, o impacto psicológico gigantesco sobre os adversários. E agora imagine a cena. A apresentação oficial no Maracanã, milhares de torcedores cantando o hino, bandeiras tremulando e Griezmann vestindo o manto sagrado pela primeira vez. Para alguns, parece sonho. Para outros, já é questão de tempo. A verdade é que enquanto você assiste a este vídeo, as conversas continuam acontecendo e o destino de um dos maiores jogadores da sua geração pode estar se cruzando com o do Flamengo. E eu te digo, se isso acontecer, vamos testemunhar um capítulo histórico, não apenas pela qualidade do jogador, mas pelo que ele representa. O Flamengo deixaria de ser apenas o gigante do Brasil para se tornar um competidor real no cenário global, capaz de atrair nomes de calibre mundial, algo impensável para qualquer outro clube sul-americano no momento. Portanto, fique atento. As próximas semanas podem trazer a confirmação dessa bomba. E quando ela estourar, você vai se lembrar desse vídeo, porque aqui, no Bastidores do Mengão Notícias, a gente não apenas conta notícia, a gente revela o que ninguém mais tem coragem de dizer. Então, já se inscreva no canal, ativa as notificações e comenta aí embaixo o que você acha dessa possibilidade. Você imagina Griezmann jogando pelo Flamengo? Acha que o investimento vale a pena? Esse é o tipo de reforço que muda tudo ou é um risco que o clube não deveria correr? A sua opinião é fundamental, porque estamos falando de algo que pode entrar para a história do Mengão.